Olá, queridos amigos da disciplina de Recursos no Processo Civil. Aqui quem fala é o Prof. Gabriel Joner e vou trabalhar com vocês nesta temática elaborada para o conteúdo EAD da nossa disciplina sobre a ação rescisória. A ação rescisória está situada ao lado da reclamação como uma ação autônoma de impugnação. Se vocês bem recordam, lá da parte da teoria geral dos recursos, o estudo acerca da impugnação das decisões judiciais envolve o conceito de remédios. Remédios constituem um gênero do qual constituem espécies os recursos e as ações autônomas de impugnação. Dentre as ações autônomas de impugnação, nós vamos estudar nesse semestre a reclamação, além de outras, como é o caso do mandado de segurança, dos embargos de terceiro, e agora também estudando a ação rescisória. O estudo da ação rescisória é de vital importância para o processo civil, porque ela implica na desconstituição da coisa julgada. Afinal de contas, a coisa julgada é um dos institutos mais importantes da compreensão do Estado de Direito. Afinal de contas, ela está umbilicalmente ligada à compreensão da segurança jurídica, inclusive constituindo em direito fundamental previsto na nossa Constituição Federal. Então, não é qualquer situação que viabiliza a desconstituição dessa coisa julgada. Quais seriam as hipóteses possíveis? É isso que eu convido vocês a estudar a partir de agora, sendo que o material de apoio está disponível para vocês junto a esta temática, em companhia a esta videoaula. Correto? Então, a ação rescisória se constitui em mais uma modalidade de ação de impugnação, frisando, então, que não se trata de um recurso, mas sim de uma ação autônoma de impugnação. Na verdade, é preciso compreender que, toda vez que nós estivermos falando de ação rescisória, haverá necessariamente a relação a uma outra demanda, a um processo primeiro, onde foi prolatada uma sentença cujo objetivo será desconstituir agora na ação rescisória. Então, nós sempre teremos duas ações. Uma ação primeira, onde foi preferida uma sentença já transitada em julgado, cujo objetivo é justamente a sua desconstituição, sendo que, para tanto, será utilizada a ação rescisória. A ação rescisória, então, terá o objetivo de desconstituir uma decisão já transitada em julgado. Certo? Isso é de vital importância para a compreensão deste remédio processual. O grande objetivo, então, da ação rescisória será desconstituir uma decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa. Por que, eventualmente, o rejulgamento? Bom, não será sempre que uma determinada ação cuja decisão foi desconstituída que haverá necessidade de novo enfrentamento da lide. Que hipótese isso seria viável? Nós vamos estudar logo na sequência. Inviável, portanto, meus amigos, falar de ação rescisória sem pressupor a coisa julgada. Sempre haverá na ação rescisória a comprovação de uma decisão anterior já transitada em julgado. É por isso que a ação rescisória terá como pedido uma natureza desconstitutiva. Afinal de contas, o objetivo será desconstituir, rescindir uma decisão anterior. Como consequência, o desfazimento da coisa julgada, que pode ser embasado em dois motivos. De um lado, a invalidade da decisão, então aquela decisão primeira pode estar eivada de um vício que viabiliza a sua rescisão, ou então através da compreensão da injustiça da decisão anterior. Se for necessário o rejulgamento da causa, este rejulgamento pode ter as mais variadas naturezas. Pode ser de cunho condenatório, declaratório, constitutivo, executivo, mandamental, dependendo de qual for
a natureza do pedido. A decisão que é passível de rescisão sentiu uma importante alteração a partir do novo Código de Processo Civil. O CPC anterior, o CPC de 73, falava apenas em sentença, mas a partir do CPC de 2015, qualquer decisão de mérito pode ser rescindida, e não apenas as sentenças, como no Código anterior. Então, será possível falar de rescisão de decisão interlocutória, da própria sentença, como existia na sistemática anterior, mas também de decisões monocráticas de relator, de acórdão, não importa mais, pode ser qualquer tipo de decisão. Inclusive, o novo Código permitiu a possibilidade da chamada rescisória parcial. Ou seja, neste caso, não se fará a rescisão da totalidade da decisão impugnada, mas apenas um capítulo. Um grande exemplo disso é o interesse da parte na desconstituição do capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios. Não haverá, portanto, a necessidade de rescindir a decisão por inteiro, mas apenas o capítulo que fixou os honorários advocatícios. Então, essa é a chamada rescisória parcial. Todavia, a legislação estabelece algumas situações em que a rescisão é proibida. Por exemplo, a sentença arbitral, as sentenças proferidas no juizado especial, bem como as ações relativas ao controle concentrado de constitucionalidade, dos quais são exemplos a ADIM, a ADC, a ADO, a ADPF. Portanto, por expressa disposição legal, não se admite o manejo da ação rescisória. Uma primeira análise de cunho procedimental nos indica a importância da compreensão de quem são os legítimos para o manejo da ação rescisória. Via de regra, poderá ser parte autora, portanto, detém legitimidade ativa, quem foi parte no processo originário, ou até mesmo o seu sucessor, seja na figura do espólio, seja na figura do herdeiro. Também a legislação permite que um terceiro prejudicado, e aqui eu invoco a compreensão que vocês tiveram lá da disciplina de processo de conhecimento, no semestre anterior, quando se estudou a figura da intervenção de terceiros, que o terceiro, para poder atuar na demanda, precisa demonstrar interesse jurídico no processo. Também se admite a figura do Ministério Público. O Ministério Público pode atuar, pode ser parte, autora de uma ação rescisória, seja nas situações em que ele figurou como parte da ação originária, ou quando ele tem atuado como fiscal da lei. Neste último caso, as hipóteses de atuação do Ministério Público são quando ele não foi ouvido no processo originário, sendo que a sua participação era obrigatória, nos casos de sentenças proferidas como fruto de simulação, ou ainda no caso da sua intervenção na própria ação rescisória. Figurará como parte legítima todos aqueles que se beneficiaram da decisão que se busca rescindir, que pode ser não apenas a parte, mas também o seu sucessor. Se nós nos valermos do exemplo que o prof. Indicou antes, no caso da rescisão do capítulo da sentença que fixar os honorários advocatícios, quem será o réu desta ação rescisória não será a parte propriamente dita, mas o próprio advogado ou a sociedade de advogado em que ele integrar. Uma das situações relevantes que dizem respeito à ação rescisória é a compreensão de que se trata de uma ação originária de tribunal. Portanto, a competência para processamento da ação rescisória será sempre de um tribunal. Jamais a ação rescisória será ajuizada em primeira instância. Como regra de competência, para não implicar em afronta
hierarquias jurisdicionais, se tem que o Supremo Tribunal Federal fará o julgamento das ações rescisórias dos seus próprios julgamentos, assim como o STJ também julgará as ações rescisórias dos seus próprios julgados. Os tribunais regionais federais farão o julgamento das ações rescisórias dos seus próprios julgados, bem como das sentenças proferidas por juízes federais. Do mesmo modo, os tribunais de justiça farão o julgamento das ações rescisórias dos seus próprios julgados e dos juízes estaduais. Os juízes estaduais e os juízes federais não julgam ações rescisórias, justamente em razão da competência originária dos tribunais. A ação rescisória possui um prazo decadencial para o seu ajuizamento. Este prazo é de 2 anos. 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Este prazo, justamente por ser decadencial, pode ser reconhecido de ofício no bojo da ação rescisória. Inclusive, o relator da ação rescisória poderá reconhecer logo após o ajuizamento da petição inicial. Isso implicará no indeferimento da petição inicial em razão da inobservância do prazo decadencial, que é, reitero, de 2 anos. A ação rescisória se caracteriza por ser uma ação típica. Isso significa que ela só poderá ser manejada nas hipóteses expressamente previstas em lei. No atual Código de Processo Civil, essa sistemática está no artigo 966. E este rol é taxativo. Significa que as partes não poderão se valer da ação rescisória fora das hipóteses expressamente enumeradas. Cada uma dessas hipóteses previstas no artigo 966 correspondem a uma causa de pedir. Portanto, elas é que vão fundamentar o pedido rescisório. Ao analisar as hipóteses do artigo 966, nós vamos compreender o quão importante é o manejo da ação rescisória. Ela tem justamente como objetivo desconstituir uma decisão que foi eivada de um vício tal que não se admite a sua perpetuação no sistema. Vejam o caso da primeira hipótese. Quando se verificar que a decisão foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Uma sentença proferida como fruto de corrupção, evidentemente, ainda que tenha produzido coisa julgada, não pode se perpetuar no sistema sob pena de darmos guarida a uma invalidade de tal magnitude que colocaria em xeque a própria credibilidade do sistema. Do mesmo modo, as sentenças proferidas por juiz impedido ou por juiz absolutamente incompetente são situações que também não autorizam a perpetuação da coisa julgada. E assim sucessivamente, meus amigos, como é o caso, por exemplo, da decisão que ofender uma coisa julgada, ou quando violar manifestamente uma norma jurídica, quando for dada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal. Então, são situações verdadeiramente relevantes que, inclusive, poderiam colocar em xeque toda a credibilidade do sistema. Então, vejam a importância da compreensão da relevância das hipóteses de cabimento da ação rescisória. De um lado, nós temos a coisa julgada, um dos pilares do Estado de Direito, um dos panoramas centrais do princípio da segurança jurídica, e, de outro lado, situações de tal forma gravosas que a sua manutenção implicariam num vício tal que todo o poder judiciário ou todo o ordenamento jurídico poderiam ter a sua credibilidade afastada. Vamos dar continuidade aqui à compreensão do procedimento que envolve a ação rescisória. Nós vimos as hipóteses de cabimento,
mas precisamos compreender também como se dará o processamento desta ação nos tribunais. A petição inicial, que evidentemente deve seguir os requisitos do artigo 319, possui ainda algumas regras especiais previstas no artigo 968 do CPC. Um dos requisitos relevantes é a necessidade da parte indicar a hipótese de recidibilidade, ou seja, na própria petição inicial, deve indicar com base em qual inciso do artigo 966 está sendo embasada esta ação rescisória. Também se faz importante, imprescindível, a juntada de cópia autenticada da decisão que será objeto da rescisão, bem como a certidão de trânsito em julgado. São requisitos formais imprescindíveis da ação rescisória. Com o objetivo de afastar pretensões meramente temerárias, ou seja, para evitar a banalização da coisa julgada, até mesmo para evitar aventureiros processuais, a legislação estabelece a necessidade da parte autora, quando do ajuizamento da ação rescisória, de depositar uma importância equivalente a 5% sobre o valor da causa. Este valor será convertido em multa caso a ação seja julgada improcedente ou inadmitida, desde que a votação seja unânime. Este depósito será revertido em favor do réu da ação rescisória. Então, meus amigos, para evitar aventuras jurídicas, o autor deverá fazer um depósito de uma importância que, em caso de insucesso por votação unânime, será revertido em favor do réu. Vejam como a parte autora deverá ter um firme propósito pautada em substanciais argumentos, substanciais provas para o manejo da ação rescisória. A lei estabelece um teto que corresponde a 1.000 salários mínimos, justamente para evitar um esforço demasiado da parte autora, mas também estabelece hipóteses em que a exigência deste depósito prévio não se aplica, como é o caso quando for parte autora a União, os estados, o Distrito Federal, municípios, bem como aqueles que são beneficiários da gratuidade judiciária. O valor da causa de uma ação rescisória deve ser equivalente ao proveito econômico que a parte postula, que via de regra corresponde à importância da ação originária. Uma questão interessante que envolve a ação rescisória é de que não existe um prazo fixo para o oferecimento da resposta do réu. É o relator quem irá fixar. O relator pode conceder um prazo que varia de 15 a 30 dias úteis, a depender da complexidade da demanda. Então, fica ao critério do relator a fixação do prazo para a resposta. O Ministério Público poderá ter intervenção nas ações rescisórias, desde que seja hipótese de sua intervenção obrigatória, e essas intervenções estão previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil. Uma questão peculiar diz respeito à produção de provas. Meus amigos, como a ação rescisória é uma ação originária de tribunal, nós temos a compreensão que os tribunais possuem certa dificuldade com relação à produção de provas. Imagine o relator no Supremo Tribunal Federal, no STJ, ou até mesmo no Tribunal de Justiça, fixando uma audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas. É algo pouco usual, né? Então, é justamente por isso que a legislação permite, autoriza, que ele delegue essa atribuição a juízes de primeiro grau, onde os juízes de primeira instância, então, terão a
competência exclusiva para a produção de provas. Vejam, é o que diz o artigo 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão recidendo, fixando um prazo de 1 a 3 meses para a devolução dos autos. Isso não implica dizer que a competência para o julgamento da ação rescisória vai ser delegada ao juízo que proferiu a decisão recidendo. Não, a atribuição dele será exclusivamente relacionada à produção de provas. Uma vez colhida a prova, essas serão novamente encaminhadas para o tribunal, onde será feito, então, o julgamento da ação rescisória. Reiterando, a delegação de atribuição é exclusiva para a produção da prova e não para o julgamento da demanda. Certo? Essa, então, é mais uma peculiaridade da ação rescisória. No que se refere, então, ao julgamento em si, uma vez produzidas as provas, na ação rescisória nós podemos ter julgamentos de 3 ordens distintas. O primeiro julgamento que se mostra possível diz respeito à admissibilidade da ação rescisória. Evidentemente, como qualquer outro procedimento, a admissibilidade da ação precisa ser perquirida pelo tribunal. Se estão presentes os requisitos, os pressupostos processuais, as condições da ação, ou seja, se a rescisória atende os requisitos para a sua admissibilidade. No que se refere ao mérito da ação rescisória, esse se confunde com o próprio pedido rescisório. Ou seja, se a decisão anterior, que agora está com os efeitos da coisa julgada, porque já ocorreu o trânsito em julgado, se essa ação possui um vício tal ou uma injustiça tal que viabilizarão a sua rescisão. Se for o caso de rejulgamento da causa, o tribunal partirá então para um terceiro juízo, que será justamente a reapreciação da causa originária. Neste caso, a decisão do tribunal, como nós vimos anteriormente, poderão ser de 3 ordens, poderão ser das mais variadas ordens, pode ser de natureza condenatória, pode ser de natureza constitutiva, declaratória, executiva ou mandamental, de acordo com a classificação quinária do Pontes de Miranda, né? Esses juízos, admissibilidade, mérito e rejulgamento da causa, eles são sucessivos. Significa que só haverá julgamento de mérito se a rescisória for admitida, e só haverá rejulgamento da causa se, além de admitida, o tribunal acolheu o juízo de mérito, julgando procedente a ação rescisória e desconstituindo a coisa julgada, impugnada pela parte. Então, esses juízos são rescisórios. Considerando, meus amigos, que a desconstituição de uma decisão transitada em julgada pode colocar em xeque a segurança jurídica das partes que estavam se pautando as suas condutas por uma decisão anterior, é possível que o tribunal faça o que se chama de modulação de efeitos da decisão. Ou seja, fixando a partir de que momento os efeitos da ação rescisória passam a produzir efeitos. Se terá efeitos ex tunc ou ex nunc. O grande objetivo dessa situação é preservar a segurança jurídica das partes. Se a produção de efeitos imediatos da decisão rescisória possa colocar em risco a credibilidade do sistema ou a segurança jurídica das partes, é possível que o tribunal fixe uma outra data. Ou, de outro modo, se desconstituir a decisão com efeitos retroativos, pudesse colocar em xeque todas as relações jurídicas que foram pautadas a partir dessa decisão agora desconstituída, o tribunal
também poderá modular os efeitos e fixar uma outra data, um outro momento para a produção de efeitos. Para concluir o estudo da ação rescisória, nós devemos apenas indagar acerca dos recursos possíveis, porque em se tratando de uma decisão monocrática, digamos que a ação rescisória tenha sido julgada monocraticamente por um relator no tribunal, o recurso possível será o agravo interno, porque este é o recurso cabível para o enfrentamento das decisões monocráticas no tribunal. E, por fim, em se tratando de uma decisão do colegiado e, portanto, proferida a partir de um acórdão, os recursos possíveis serão ou um recurso extraordinário, caso seja utilizado na decisão uma fundamentação de cunho constitucional, ou então um recurso especial, se por acaso a fundamentação da decisão estiver embasada em matéria infraconstitucional. E, meus amigos, este foi o estudo da ação rescisória. Espero que essa videoaula tenha sido proveitosa para vocês. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.